Olá pessoal, meu nome é Fábio Júnior e na aula de hoje nós vamos incrementar o CSS na página que fizemos na aula anterior. Ou seja, é agora que nós vamos dar vida à página que montamos anteriormente. Vamos lá? Então vamos lá, pessoal. Na aula anterior nós paramos aqui, montamos a estrutura básica da nossa página, que foi o HTML. Definimos aqui os elementos que compõem o head, que no caso são algumas tags meta e o título da página. E no body, nós fizemos a sidebar, que é composto pelo H1, que é o tamanho de título 1, e o menu de navegação, o nosso nav, que dentro dele tem uma lista com links para redirecionamento das seções. A primeira seção que fizemos foi essa aqui, que se nós visualizarmos aqui, como que ficou visualmente, nossa página sem o CSS, ficou assim. Aqui temos a sidebar, essa parte aqui. Temos o H2 dentro da sect, um parágrafo e a imagem. Ficou bem básico mesmo. Agora nós vamos colocar a estilização da página, que é o CSS. Antes disso, pessoal, nós vamos criar uma pasta chamada assets. Essa pasta assets, ela serve para organização do nosso projeto. Ou seja, para uma prática de programação, uma prática de desenvolvimento front-end, esta pasta é bem útil para modificar o código ou algumas partes do projeto. E, e ela é dividida assim. Nós temos uma pasta chamada IMG, no caso do nosso projeto, né? Dentro da Assets, e temos outra pasta chamada CSS. Essas duas pastas, raramente elas serão modificadas, e se modificadas, na pasta asset será mais fácil de encontrá-lo. Aqui na pasta de img, nós vamos arrastar as duas imagens que nós temos presente no nosso projeto. Essas duas aqui. Essa aqui é a que vamos utilizar na aula de hoje. São arquivos SVG, que é um tipo de imagem vetorial, que se mantém a qualidade. E dentro da pasta CSS, nós iremos criar arquivos CSS subdivididos. O primeiro será o style.css, o segundo será o menu.css, o terceiro será as variáveis.css, quarto, as classes.css. E por último, os elementos. Fica à vontade para você dar o nome desses arquivos. Estou colocando aqui do jeito que eu estou me sentindo melhor para verificação ao longo das aulas. Essas divisões aqui de arquivo, nós dividimos de acordo com as seções da página, da nossa página. Temos o menu e o estilo geral da página, no caso é esse arquivo aqui. Depois disso, nós vamos voltar aqui no index.html, que é esse arquivo que está aqui fora. Ele vai ficar aqui. E aqui, nós precisaremos fazer algumas modificações. Aqui na linha 29, nós mudamos o local da imagem. Então, vamos colocar um novo local dela. No VS Code, eu tenho uma vantagem de colocar ponto e barra e poder escolher onde que o arquivo está. No caso, está na pasta assets, img, e no caso é essa imagem aqui. Que é exatamente aqui, ó. Você vem aqui em assets, img, esta imagem aqui. Beleza, referenciamos as imagens. Agora, nós precisamos referenciar os arquivos CSS aqui no HTML, porque nós criamos arquivos externos e precisamos referenciar aqui no HTML. Para fazer essa referência, embaixo do título, no head, nós colocamos assim, link, o VS Code ele autocompleta para nós. Eu coloco aqui CSS
link CSS ele autocompleta. E o que esse link é, basicamente? Aqui ele define o relacionamento do HTML com o arquivo externo. Qual é o arquivo externo que nós estamos mexendo? É o CSS. Então, ou seja, o arquivo externo que vai se referenciar com esse arquivo HTML é um arquivo de estilo. E aqui é o local do nosso arquivo. No caso, o style, ele está em qual pasta? Eu posso colocar aqui ponto barra, está no ASCII, CSS, style. Aqui é o nosso primeiro artigo. E por que nós colocamos essa link aqui no head? O head é basicamente o que vai carregar primeiro na página. Ou seja, primeiro carrega essas tags aqui de definição meta. O título vai ser a primeira coisa a carregar também. E o link de estilo, que é estilo da página, tem que carregar antes também. Porque imagina você ver primeiro o HTML e depois carregar tudinho as animações no CSS, os estilos, os parágrafos depois. Isso não ia ficar bem legal, né? Já definimos aqui o CSS, o style CSS e falta mais quatro. Segundo são as classes, menu, as variáveis e ponto que já foi, style, class e os elementos. Então a configuração básica para o CSS aqui está pronta. Definimos aqui os links dos tipos style para referenciar com os arquivos externos do CSS. Mudamos aqui o local da imagem, que agora está presente na página CS, que está presente na página Assets. E no mais é isso, tipo, aqui não mudamos nada. Então, o primeiro arquivo que nós vamos editar, pessoal, será o de elementos. Esses elementos são as tags principais do nosso código, tipo o body, o título, a âncora, essa tag de lista, etc. Então, aqui no arquivos elementos, vamos resetar primeiro o estilo geral, que no caso, para falar que é tudo, todos os elementos do HTML, nós colocamos asterístico. Aqui, primeiro nós vamos colocar uma margem de zero, tipo, não vai ter margens, um padding de zero também, e um box size de border box. Esse border box, ele é basicamente altera a nossa caixa para incluir bordas e paddings. Esse margem e padding é isso aqui, ó, pessoal. Eu vou abrir aqui na página de novo. Aqui, ó. Eu resetei tudo zero, então ele tirou a margem daqui e o padding também. Essa margem pad que eu tô falando, se eu vim aqui na página, botão direito e inspecionar, eu vou deixar isso daqui na lateral. Aqui. É isso daqui, ó. Olha, aqui como eu defini o HTML, o CSS ali no Elements, sem a margem ia ficar assim, e sem o padding ia ficar assim. Uma pequena diferença aqui. E o box sizing não vai fazer tanta diferença, porque tem a ver com isso daqui, ó. Aqui, ó. O border, no caso, seria isso daqui. A margem seria a margem total da página. E o padding é o conteúdo de dentro, a margem do conteúdo de dentro. Ou seja, a margem, no caso, a página inteira, aqui. Viu? Agora ficou tudo grudado. O padding, o conteúdo que tem dentro. No caso, é o único que está dentro aqui. É esse UL que está dentro. É o LI, que está dentro de UL. O box size não vai fazer diferença, que não temos uma caixa aqui. Fechando aqui e voltando lá para o CSS, para o código, aqui está pronto. O próximo definição que vamos fazer vai ser do nosso corpo, ou seja, do nosso body. O body, pessoal, nós vamos definir uma fonte padrão,
que é o seletor Font Family. A fonte aqui você pode ficar à vontade para escolher uma fonte de seu gosto. Eu vou deixar aqui a Open Sans. Font Family. Open Sans. E caso o navegador não encontrar a fonte Open Sans, a outra padrão vai ser o Sans Serif. Vou deixar uma fonte de tamanho, font size, de 2 rem. Rem é um atributo de tamanho aqui no CSS. Existe o rem, existe o pixels, existe várias medidas aqui. Eu vou usar o rem. Vou deixar uma cor de texto. É essa cor aqui. Cadê? Aqui, ó. Que é essa cor aqui. Vou também colocar uma tamanho de linha de 1.5. Esse aqui é para o nosso body, pessoal. Aqui eu defini uma fonte diferente, mudei o tamanho da fonte, deixei uma cor da fonte diferente e o tamanho da linha diferente também. Se nós voltar aqui para a página, ficou assim. Aqui, ó. A cor da fonte já mudou, o tamanho também de 2M já mudou também. No mais é isso. Agora vamos para o próximo seletor. O anterior ao body é o HTML, que eu não defini aqui, que vai ser basicamente duas coisas. Um font size de 62% para se adequar a tudo. E eu vou deixar um screw bem behavior de smooth. Esse smooth aqui, ele deixa a rolagem do screw mais suave, a rolagem da página mais suave. Aqui, ó. Aí ele diminuiu a fonte em 62%. E o screw aqui não vai dar para perceber tanta diferença, porque dependendo do DPI, mas a rolagem ficou um pouquinho mais suave. Depois do body, nós vamos para definir os títulos. Os títulos são nada mais nada menos que aqueles Hs, que em tradução literal é header, né? Caso nós vamos definir o H1 e o H2. Vamos definir todos os níveis aqui, que vai do 1 ao 6. Então aqui temos o H3, o H4, o H5, o H6 e o H6. Para todas essas fontes aqui, para todos esses tamanhos, eu vou querer uma fonte, um estilo de fonte, essa aqui, ó. Monte Serra. Essa fonte aqui eu acho bem legal. Aqui são dois C. Isso. Caso o navegador não encontrar essa fonte, o padrão será o sans serif. Vamos definir aqui um H1 específico. Aqui eu só defini uma fonte padrão para todas essas daqui. Agora eu só quero mudar o H1. Eu quero que o H1 tenha um tamanho de font size de 6 rem. Que é o único H1 na nossa página é o logo, né? Que está lá no navbar. E eu quero um teste transformation up escape. Esse teste de transformação, que é a tradução literal, seria transformar todas as letras em maiúsculo. Ou seja, se encontrar aqui uma letra minúscula, ele vai ficar maiúsculo. Aqui, ó, como eu digitei aqui, no nosso... Aqui, ó, vamos mudar aqui para vocês verem. Tipo, vou colocar minúsculo. Aqui ele vai transformar tudo em maiúsculo. É isso que o teste transformation faz. Definimos aqui o H1, vamos do H2. O único H2 na nossa página é o seção, o que está dentro do section.
Vou colocar uma fonte size de 8 rem. Vocês podem usar outras medidas também, fica à vontade. Essa medida aqui é uma medida boa porque ela se ajusta à responsividade da página. Que font size de 8 rem. Vou colocar uma margem, bora, que é a margem de baixo de 5 rem. Um teste transformation para deixar todas as letras maiúsculas. E um line height de 1.2. Vamos ver como ficou. Aqui, ó. Aumentei o título. Deixei um espaçamento aqui, um margem bottom de 2 rem. 5 rem, perdão. Voltando aqui. Agora vamos definir os links, as âncoras. A única definição que eu vou colocar aqui para âncora vai ser um teste decorate none, que é basicamente aquela linha que fica embaixo do link, ela será desativada. O parágrafo, que é o nosso P, eu vou colocar uma margem de baixo de 3 rem. Então, ó, o que nós mexemos aqui no index.html? Mexemos na tag HTML, mexemos na tag body, na tag H1, na tag A, na tag A, já falei, e na tag H2 e na tag de parágrafo. E o que mudou na nossa página foi apenas isso, são os elementos que contém no nosso HTML, que se era aqui, caso quiser colocar em outros HTMLs, irá mudar também. Bom, e o próximo arquivo que nós iremos modificar será as nossas variáveis. Esse daqui. E o que é uma variável? Variável é nada mais nada menos que um elemento que eu defino em um lugar e eu poderei usar ela em qualquer outra parte do código, ou seja, reaproveitar. E isso aqui no CSS é basicamente tipo, eu vou criar uma cor tipo primary color e eu posso ir lá no CSS e falar tipo primário core eu vou usar aqui, aqui e aqui, tipo, para não ficar definindo a mesma cor e ter que mudar essa cor de todos os atributos lá que eu coloquei no CSS. Então, é uma prática de código que é muito comum de ser usada e que facilita demais a nossa vida, porque tipo, se eu quiser mudar a cor aqui, eu só mudo uma vez e isso mudará no código inteiro. E como que eu defino variáveis aqui no CSS? Primeiro, eu coloco um aqui é só um. Esse root, ele pega a raiz do arquivo. A raiz do arquivo, no caso, é o nosso HTML. Ou seja, ele vai definir variáveis globais para o HTML inteiro, podendo ser usado em qualquer parte do código. Então aqui, root, dado criar uma variável, é assim. Coloco dois hífen, escrevo o nome da variável, e o que eu vou querer que seja essa variável. Basicamente, como se fosse o CSS normal aqui. No caso, primário color será essa cor aqui, ó. Essa aqui será a nossa cor primária. Então aqui eu vou criar uma outra variável chamada with color, que é uma cor branca. Uma outra variável chamada light gray color. E a cor secundária.
Christmas. Um gap também. De 3, 3. Esse gap é um valor de espaçamento padrão, que pode ser usado em vários elementos, né? Então aqui, basicamente, eu defini umas cores padrões que eu poderei usar no HTML inteiro. E no CSS também eu poderei reaproveitar essas cores, digitando somente a variável. E aqui um espaçamento padrão chamado de gap. E como que eu referencio essa variável no CSS? É fácil. Aqui no arquivo que nós mexemos, no caso foi os elements, nós temos uma cor aqui. No caso, essa cor é a cor primária. Então eu só faço o seguinte: falo que é uma variável e escrevo o nome dela, no caso, primary color, desse jeito aqui. E como podemos ver aqui na página, já identificou a variável. Agora, pessoal, nós vamos voltar aqui, que agora eu quero explicar outra coisa para vocês antes de começar a mexer no próximo CSS, que é o seguinte. Aqui nós só tem as tags principais e padrões que nós usamos no HTML. Nós temos uma tag chamada div. Uma tag div é uma tag divisória, que eu posso usar tipo, para criar outras divisões no HTML. E, e eu vou definir elas aqui agora, antes de mexer no próximo HTML, no próximo CSS. E normalmente, pessoal, essa tag div, ela vem com um atributo. Que atributo é esse? Classes ou ID. Uma classe é um elemento que eu posso compartilhar com todas ou várias tags ao mesmo tempo. E um ID é único, é um identificador, que eu só posso usar em uma só tag no HTML. No caso, pessoal, vamos começar aqui a fazer a nossa divisórias, criar as nossas divs e adicionar as classes. Aqui no body, a nossa primeira div que nós vamos colocar vai ser aqui embaixo do aside. Div, aqui já sugere o nome da div. E o nome dessa div, ela vai ter uma classe chamada main, content, e menu, content. Esses nomes aqui eu irei usar lá no HTML para definir aqui conteúdos específicos e estilos específicos para essas classes. E ela começa aqui e ocupa toda a nossa site. Então aqui eu vou dar um tab para frente e vai fechar aqui, ó. Ou seja, abriu aqui e aqui. Classes são conteúdos compartilhados, como eu falei, e ID são conteúdos específicos. O nosso site, pessoal, ela terá uma classe também. O nosso site terá uma classe de menu e de fundo branco. With BG. Beleza? Aqui somente só essas duas definições que eu coloquei. Primeiro foi a classe pro aside e a nossa div, a nossa divisória, que tem uma classe também chamada de main content e menu content. O próximo div que eu vou colocar vai ser bem aqui, que é uma div de espaçamento, né? O nome dessa div, eu vou colocar aqui, ela só vai abrir e fechar aqui mesmo. Que vai ser só o espaçamento que eu posso definir, como definir lá na variável, gap, né, eu posso usar aqui também, que vai ser o menu space. Menu space. Um espaçamento de menu. Menu space. Agora nós vamos usar nosso primeiro identificador, que será aqui na seção. Eu defino assim como ID, abre e fecha chave, aspas. O nosso identificador será home, que no caso será o primeiro conteúdo aqui da página, né? Na primeira seção.
ID home, ela só será definida aqui, porque é uma ID, é um identificador único, e terá uma classe também de in main bg e uma classe de section. Agora, pessoal, eu vou criar mais duas divs após essa section. A primeira div será com uma classe de main content e intro content. Main content e intro content. Que, como vocês podem ver, o main content eu uso aqui e eu uso aqui também, ó. São conteúdos compartilhados. E dentro dessa div aqui, eu vou dar um enter aqui, que ela abre aqui e fecha aqui, eu vou criar uma outra div que ela obterá uma classe chamada intro content into test content. Into test content, que é essa próxima div aqui. E que conteúdo que ficará dentro dessa div? Então, o teste content conterá o nosso texto da sessão. O que é o nosso texto da sessão? São esse H2 e o parágrafo. Então, eu vou arrastar para cá, dar um tab aqui. Então, entre o content e teste serão essas duas aqui. E onde que ficará essa imagem? Essa imagem, pessoal, ela ficará em uma div separada. Porque ficará aqui, ó, div. O nome dessa div aqui será class in IEG. Então aqui, ó, eu vou pegar essa imagem aqui, tag imagem e arrastar aqui para cá. Deixa eu cortar aqui. Então vamos fazer uma revisão aqui. Deixa aqui. Essa aqui é o intro content, que ela se fechará aqui embaixo. Então como ficou, pessoal? Voltando aqui no aside, eu defini uma classe aqui chamada menu with bg de fundo branco. Defini uma outra classe aqui, main content, menu content, que é a área do menu, que no caso o aside e a menu de navegação, que eu criei uma div para isso. E depois eu vim aqui para section, onde eu criei um ID, um identificador único, que seria o home, que é a primeira seção da nossa página. Uma classe aqui de intro, e main bg e section, que no caso é section. Depois eu criei umas duas divs, uma contendo o conteúdo inteiro da seção, que no caso é esse daqui, outra contendo o texto da seção e uma outra contendo a imagem.